O tema da live hoje é: não fidelize seus pacientes. Faça isso que eu vou falar aqui hoje para vocês, e viva da psicologia. Hoje eu vou falar de um sabotador. E é interessante porque esse sabotador parece bem intencionado. Ele é tão disfarçado que nem parece um sabotador. Olha que interessante isso. Hoje eu vou falar de estratégias ruins de fidelização e vou mostrar o jeito certo para você superar este sabotador. Vou te dar aqui um passo a passo até o final dessa live. Se eu fosse você, eu pegaria agora papel e caneta, chamaria um colega de profissão para assistir também, porque eu vou falar hoje sobre um sabotador que ele se aparece aí disfarçado. Bom, vamos lá, vamos entender, né? Eu gosto de alinhar os conceitos, de explicar tudo muito bem explicadinho. Tá vendo aqui o pessoal chegando na live? Hoje a live é não fidelize seus pacientes. Cuidado com essa estratégia que eu vou falar aqui hoje, são estratégias ruins. É um sabotador que pode colocar aí seu resultado em comprometimento total. E aí eu tô falando assim, não fidelize os seus pacientes. Primeiro, vamos entender o que é fidelização. Fidelização é o resultado do ato de fidelizar. Óbvio, né, Aline? Óbvio. E o que é fidelizar? É tornar um cliente fiel a um produto ou serviço. Esse sabotador, ele vem camuflado, disfarçado de quem é bem intencionado. Todo mundo quer ter clientes, pacientes que reconhecem, que valorizam, que pagam, que indicam. Todo mundo quer isso, tá tudo bem, a gente precisa querer isso mesmo. Mas quando a gente utiliza estratégias ruins, aí mora o perigo. Bom, o que a fidelização representa para o psicólogo é segurança, estabilidade, assiduidade do paciente, compromisso, aquele paciente que é comprometido com o processo. E tudo isso é importante. Mas as estratégias para se conseguir isso é que muitas vezes sabotam os resultados. Eu vejo colegas utilizando algumas estratégias, eu vou citar aqui algumas estratégias como exemplo, e tá tudo bem, eu comecei assim também, porque eu pensava que não tinha outro jeito. Eu pensava. E quando a gente não sabe outro jeito, a gente acredita naquilo que está todo mundo fazendo. E aí eu via todo mundo fazendo, e aquilo parecia o quê? Ser o normal. E eu vejo colegas utilizando como estratégias de fidelização pacotes. Eu vejo colegas dando descontos e fazendo planos mensais. Eu vejo colegas se sustentando até mesmo em convênios para diminuir a evasão e para manter os pacientes por um número garantido de sessões. E muitas vezes, falo isso com amor, carinho, cuidado, falo isso porque é um sofrimento, é um ponto de dor. E muitas vezes, estes colegas que estão aí fazendo pacotes, descontos, planos mensais, para manter esse paciente num número determinado de sessões, muitas vezes são colegas que reclamam da agenda vazia, que reclamam da falta de dinheiro para pagar as contas no final do mês, para pagar o aluguel, para pagar a sublocação. E muitas vezes, estes colegas são os que reclamam da falta de dinheiro, da agenda vazia, da instabilidade da profissão, porque um mês ganha tanto, no outro mês não ganha, e depois ganha um tanto menor do que imaginava. E por que isso acontece? Porque não são estas estratégias que mantêm o paciente no processo terapêutico. Simples assim. Quando a gente tenta garantir um número de sessões utilizando essas estratégias, a gente vai ter justamente o oposto do que a gente gostaria. Então, aqui nessa live, eu estou dizendo que é importante que o seu paciente confie em você, que ele seja, sim, comprometido, que ele seja, sim, assíduo, mas não por estratégias ruins de fidelização, mas que ele queira permanecer com você
pela qualidade do serviço que você presta, pela qualidade do seu atendimento. Espero que isso faça sentido para vocês. E, mais uma vez, para reforçar aqui, muitas vezes o problema não é o resultado de uma fidelização. Todo mundo quer que os pacientes reconheçam, valorizem, indiquem, mas muitas vezes as estratégias que vocês, que nós utilizamos, são estratégias ruins. Então, se você que está aí me ouvindo, me vendo hoje, se você quer ter pacientes assíduos, seus pacientes precisam ter uma experiência única com o seu atendimento. Vou repetir. Se você quer ter pacientes assíduos, e quando eu falo isso, entenda, pacientes assíduos é igual a agenda estável. Pacientes assíduos é igual a pacientes comprometidos. Os seus pacientes precisam ter uma experiência única com seu atendimento. O seu atendimento precisa ser de excelência. Olha só, se você quer ter isso, você precisa ter um atendimento de excelência. O seu atendimento precisa ser útil. Útil. Coloca aí nos comentários. O atendimento precisa ser útil. Com isso, eu quero dizer que você, meu colega, minha colega, precisa transformar o seu conhecimento científico, as suas habilidades pessoais e profissionais em uma experiência útil para o seu paciente. Olha que poderoso isso. Nós, psicólogos, temos a mais poderosa ferramenta de trabalho. A ferramenta que faz toda a diferença, que é a relação terapêutica. Por meio da relação terapêutica, nós conseguimos criar o vínculo terapêutico e desenvolver um plano de tratamento com início, meio e fim, tornando o processo terapêutico útil para o seu paciente e útil para você. Isso é incrível. E eu gosto de compartilhar sempre com vocês que estão aqui me seguindo pedacinhos da minha história. Porque eu acho que a gente passa por algumas situações não à toa, a gente passa para crescer. No meu ponto de vista, esse é o grande diferencial. Tem pessoas que passam por experiências ruins e não saem com aprendizado. E quando eu compartilho a minha história, é para compartilhar o aprendizado que eu tive, o crescimento que eu tive, para que vocês entendam a construção da Aline que vocês estão vendo hoje, de que era uma Aline que usava estratégias ruins, que não vivia da psicologia, que tinha resultados insatisfatórios, que não tinha uma renda regular. Quando eu comecei, eu era muito diferente do que eu sou hoje. E quando eu compartilho, é para que vocês tenham esse crescimento também. Eu já falei para vocês, já falei aqui, já contei nas lives, mas vou reforçar que no início eu atendia em uma clínica. E esta clínica fechava pacotes mensais. E não só fechava o pacote mensal, como fechava esse pacote mensal cobrando o valor social. O pagamento, nesse caso, para o paciente que ia ter esse desconto de valor social, o pagamento era antecipado. O medo da clínica era perder pacientes. E tudo bem, eu entendo o medo da clínica. Só que para quem tem clínica aqui, tá? Já fica aqui uma dica bônus aqui. Quem tem clínica, e às vezes tem vários profissionais trabalhando, e se esses profissionais estão perdendo pacientes, não é abaixando o preço do serviço que você vai consertar esse problema. Fica a dica. Você precisa fazer supervisões aí com seus psicólogos, você precisa olhar para os psicólogos e ver quais são os pontos de vulnerabilidade, de fragilidade. Então, para donos de clínicas que têm vários profissionais, invista em treinamento, invista no crescimento da sua equipe. Fecha parênteses aqui, vamos lá. Na clínica que eu trabalhava, eu entendo que o medo da proprietária era perder pacientes, porque, de fato, muitos colegas perdiam pacientes, porque os pacientes, às vezes, iam para uma primeira sessão,
mas eles não voltavam para uma segunda sessão. Então, a secretária era orientada a fechar o pacote. A fechar o pacote. E o paciente sentia que ele estava levando vantagem. Ah, estou pagando mais barato, tá baratinho. Porque ele pagava muito mais barato. E os psicólogos que estavam nesse movimento também achavam bom, porque estava recebendo antecipado. Pensa, quem não tem dinheiro, né, tá lá a dureza total, de repente recebe um valor de pacote antecipado. A ideia é melhor pouco do que o certo, melhor pouco do que nada. Errado, não pensem assim, essa é uma vozinha que está aí soprando isso na cabeça. Então, o paciente se sentia beneficiado e o psicólogo, ainda que pouco, era alguma coisa e ele recebia essa alguma coisa e recebia antecipado. Então, acabava criando aí uma coisa que, a princípio, parecia boa para o paciente, a princípio, parecia também uma coisa boa para o psicólogo, para a psicóloga. Só que, na minha experiência, eu não gostei de trabalhar com pacotes, porque eu me via amarrada a atendimentos que eu não queria, a atendimentos ruins. E quando eu falo ruim, não é pelo paciente, e sim, às vezes, pelo nível de comprometimento do paciente. Às vezes, os pacientes que aderiam a esse pacote, e era quase todos, eles faltavam, tinha baixo comprometimento. Às vezes, um pacote de 4 sessões de um mês aí, durava 2 meses. Porque o paciente faltava, pedia para remarcar, falava que estava com problema, e com isso o paciente tinha a ideia de que ele estava prolongando o valor que ele estava investindo, prolongando aí o tempo de atendimento. E aí, pacientes que não se comprometiam, logo eu percebi que eu precisava entregar mais. Como assim, Aline? Se os pacientes não estavam ficando comigo durante um processo, pagando pouco, significava que a minha entrega precisava ser melhorada, ou seja, que o meu serviço precisava ser melhorado, eu precisava me qualificar mais. E aí, eu comecei a pesquisar, a estudar e buscar uma forma de tornar o processo terapêutico útil para o meu paciente desde a primeira sessão. Muitas vezes o paciente chega numa primeira sessão e ele sai dali sem uma experiência legal. E aí ele não volta. E aí ele vai falar mal do atendimento, vai falar mal que psicólogo não resolve nada, vai falar mal da nossa profissão. Então eu descobri ali que eu precisava entregar mais, ou seja, melhorar a qualidade do meu serviço, tornar o meu serviço útil para o meu paciente desde a primeira sessão. Coloca aí nos comentários. Eu preciso tornar o meu atendimento útil desde a primeira sessão. Eu era recém-formada, eu precisei abrir mão de modelos rígidos aprendidos lá na faculdade para criar modelos de atendimentos mais funcionais. Eu desenvolvi habilidades necessárias em mim para formar essa relação terapêutica. E aí, os pacientes passaram a desejar cada sessão, a sair da sessão que a gente estava fazendo com gostinho de quero mais, querendo a próxima sessão. E depois que eu desenvolvi esse conjunto de habilidades, a minha agenda sempre ficou estável. O que eu estou compartilhando aqui com vocês hoje. Não adianta você ficar aí pensando como vai atrair pacientes. Não adianta você ficar pensando só na captação de pacientes, se a sua agenda é um ralo. Que isso, Aline? Ralo é o quê? O paciente chega e escorre. Do mesmo jeito que vem, ele vai. E o que faz um paciente ficar com você é que ele veja utilidade nesse processo. E você vai conseguir isso na relação terapêutica. Ok? Faz sentido? Agora, não é só comigo que acontece isso, essas coisas, né? Eu tenho as alunas RV-RF, os alunos RV-RF, e eu tenho uma aluna que, na supervisão que eu faço com os meus alunos do curso RV-RF, me relatou ter medo de perder os pacientes. E que, para contornar essa insegurança, essa situação,
ela fazia planos mensais. O que são planos mensais? Ela criava lá um valor tanto por mês, e não importa se o mês tem 4 semanas, 5 semanas, o paciente pagava um valor único por mês. Ela não cobrava por sessão. E aí, o que acontecia? Ela recebia, às vezes, muito pouco. Por quê? Porque, às vezes, o mês era maior e ela não estava recebendo por atendimento. Às vezes, ela precisava fazer visita de atendimento infantil, visita na escola, às vezes, conversar com alguém da família. E estava ali tudo incluído, num pacote, num plano mensal. E aí ela não cobrava por sessão. E às vezes ela recebia muito pouco comparado com a quantidade de trabalho que ela entregava. E a entrega dela era muito boa, é uma excelente psicóloga. E aí eu questionei nessa supervisão sobre a relação terapêutica. Eu já vi que o preço e o pacote, que é a estratégia de recebimento, estava ruim. Eu já vi que a estratégia de planejamento e precificação, de gestão, estava ruim. E aí eu fui para a parte da relação terapêutica, do vínculo terapêutico, da entrega, da qualidade do serviço dela. E aí, questionando ela sobre a relação dela com os pacientes e a utilidade dos processos, ela me disse que ela estava conduzindo bem os processos e que esses processos, ela via os resultados e que ela tinha bom vínculo com os pacientes. E aí, eu e essa aluna traçamos estratégias de gestão, de planejamento, estratégias aí de reajuste da hora para ela não cobrar mais um valor fechado, ela cobrar por hora de atendimento. Então, se ela vai fazer uma visita, ela vai cobrar a hora da visita. Se ela vai atender uma sessão extra, ela vai cobrar a sessão extra. E ela estava com medo de fazer isso. Mas ela começou a perceber que aquele trabalho que ela realizava era de excelência. E ela viu que ela poderia fazer reajuste. Ela reajustou os atendimentos. E ela percebeu que os pacientes estavam com ela pela qualidade do serviço e não pelo preço. Hoje, essa minha aluna se sente muito mais valorizada, confiante e reconhecida. Os pacientes que ela estava com medo se iriam aceitar isso ou não, eles aceitaram sem problema. Por quê? Porque eles estavam vendo utilidade no processo terapêutico. Tem uma outra aluna do meu curso que tem pouco tempo de atuação. Ela tem mais tempo de formada, mas ficou aí sem atender por um tempo, foi trabalhar depois em uma outra área, aí teve neném, aí começou a atender há pouco tempo. E essa aluna, ela, mesmo com pouco tempo de atuação, ela conseguiu desenvolver as habilidades da relação terapêutica e habilidades profissionais. Ela conseguiu, ela juntou a ciência e a experiência. E ela passou de zero pacientes para 12 pacientes, em mais ou menos 3 meses, cobrando um valor adequado por sessão. Porque os pacientes não estão com ela por causa de estratégias ruins de fidelização. Os pacientes estão com ela pela qualidade do serviço que ela realiza. Hoje ela está sendo reconhecida e valorizada pela qualidade do trabalho que ela realiza. Isso não é mágica, isso não é para poucas pessoas, isso está disponível em abundância para todos os psicólogos que queiram desenvolver as habilidades. Isso não é privilégio de ninguém. Falar assim, fulano tem sucesso porque tem privilégio. O sucesso está disponível para todos vocês que estão me ouvindo, tá? São habilidades que nós podemos treinar, aprimorar, desenvolver. E eu sei que quando eu falo isso, vem aquela vozinha aqui, ó, buzinar coisas, ideias, pensamentos, críticas, julgamentos na cabeça de vocês. Por que eu sei? Porque eu tenho que lidar com essas vozinhas, certo? Porque eu sei que elas são presentes e que muitas vezes elas também sabotam a nossa energia, sabotam as nossas estratégias, sabotam aí, às vezes, os nossos planos. Qual o significado da sigla RVRF? Vamos lá, o que é RVRF? Quando eu penso em sucesso profissional, eu entendo sucesso como 3
itens básicos, que nós psicólogos precisamos ter. Nós precisamos de reconhecimento, ser reconhecidos como profissionais úteis, de excelência, de impacto, de transformação. Nós precisamos ser valorizados. Eu vejo muitos colegas aí que não se sentem valorizados. E RF é retorno financeiro. Não basta você ser reconhecido, não basta você ser valorizado, se isso não converte aí, não reverte para você em realização dos seus sonhos. Então, RVRF, alguém perguntou aqui, é reconhecimento, valorização e retorno financeiro. Esse é o meu conceito de sucesso profissional para psicólogos. Aqui estão pondo aqui também no YouTube, o atendimento precisa ser útil, precisa ser útil. E quando eu falo essas coisinhas, essas coisas, compartilho as histórias, vem aquela vozinha, soprar coisa e ideias que podem te sabotar. E aí eu vou contar para vocês, quando você pensar em utilizar estratégias diferentes, às vezes, das que você está utilizando, não vou mais fazer pacote, pode ser que você sinta medo. Pode ser que você pense, mas se eu não fizer pacote, meus pacientes não vão voltar. Eles não vão ficar. Muitas vezes, você se submete a uma condição ruim de trabalho, porque você está ouvindo essa vozinha. E essa vozinha vai te afastar de viver da psicologia. Se você está aí, às vezes, se submetendo a situações ruins, fazendo pacotes, cobrando barato, isso é outra vozinha que vem. Eu preciso abaixar o preço para ter uma agenda estável. Quase todo mundo que está com preço baixo demais está com uma agenda instável, vazia, com alta rotatividade, porque essa não é a melhor estratégia de manutenção da agenda. Então, para você que está aí ouvindo essa vozinha, mas eu preciso fazer pacote, mas eu preciso abaixar o preço para ter uma agenda estável. Cuidado, são sabotadores. Outra vozinha que vem, eu não vou cobrar a primeira sessão. Por que não? Você está trabalhando. Você precisa valorizar o seu trabalho, se você quer ser valorizado ou valorizada. Isso parte da gente. Outra vozinha que vem, vou fechar um plano de 1 mês, porque assim fica garantido. Cuidado com essa vozinha. Esse 1 mês pode te amarrar a um atendimento ruim, pode te amarrar a uma situação ruim. Uma das coisas que eu mais prezo na nossa profissão é a nossa liberdade. Nós somos profissionais liberais. Nós temos autonomia. Outra vozinha, continuar atendendo por convênio que paga mal, é outra voz. É aquilo, Maria Luísa, que alguém fala assim, melhor pouco do que nada. Cuidado. Essa vozinha está te afastando de ter uma vida digna, plena com a psicologia. Cuidado. Outra vozinha que vem. Não sou boa ou não sou bom o suficiente. Meu serviço não vale. Por isso que tem que baixar. Preço, pacote, convênio, são estratégias ruins de manutenção do fluxo da sua agenda. Agora, escuta o seguinte, existe um jeito errado de você manter um fluxo adequado na sua agenda. Que jeito errado é esse? Eu vou falar para vocês. Tentar segurar o paciente com estratégias de fidelização de preço, de pacotes, de convênios, de planos mensais. Sabe por que é ruim? Porque o tempo passa. O tempo passa, o paciente vai embora e você perdeu a oportunidade de crescer. Você perdeu a oportunidade de receber dinheiro para investir na sua carreira. Esse tempo de pacote, o tempo das sessões do convênio, isso passa. E quando você não aproveita esse tempo, você perde a oportunidade de crescer. Outra forma é querer ser a psicóloga boazinha ou o psicólogo bonzinho, que aceita tudo para não perder o paciente, nem contraria o paciente. Olha, eu preciso te falar nessa noite. Você precisa respeitar os seus limites.
Se não é bom para você, você não precisa se submeter. Ok? Nada de ser esse psicólogo, essa psicóloga que aceita tudo. Por que não, Aline? Porque a gente, às vezes, entra num esquema de manutenção do problema do paciente. Às vezes, o nosso paciente precisa de limite, precisa ouvir um não, precisa entender o limite do outro, além dele. E muitas vezes nós entramos nesse esquema de manutenção, muitas vezes nós aceitamos situações ruins, porque nós queremos ser esse psicólogo, essa psicóloga bonzinho. Mas se tem um jeito errado, tem um jeito certo. E é isso que eu vou compartilhar aqui com vocês. O jeito certo é você, antes de se preocupar em fidelizar o seu paciente, você precisa pensar como você pode ser um profissional melhor. Faz sentido isso para vocês? Antes de você pensar em estratégias de como manter o seu paciente, você precisa pensar em como se tornar um profissional, uma profissional melhor. O que falta em você, em termos de conhecimento, que você precisa desenvolver? O que é que falta? O que é que você precisa melhorar? O que é que você precisa desenvolver para transformar a ciência em uma experiência para o seu paciente? O que é que precisa? Você precisa, antes de pensar em estratégias de amarração, amarrações, antes de pensar em estratégias, você precisa pensar em como ser uma pessoa melhor. E agora eu vou dar algumas dicas para isso. Eu gosto de compartilhar dicas. Um psicólogo que tem agenda estável é aquele que desenvolve uma boa relação terapêutica desde a primeira sessão. Se você seguiu o meu conselho, pegou um caderninho de anotação, vou te dar uma tarefa para você que está aqui no Insta. E quem não está no Insta, eu convido a fazer o mesmo exercício. Anota essa frase no seu caderninho, tira um print e me marca nos seus stories. Um psicólogo que tem agenda estável é aquele que desenvolve uma boa relação terapêutica desde a primeira sessão. É um profissional que possui habilidades que são essenciais e que precisam ser desenvolvidas. E se você quer ser esse profissional, esta profissional, você precisa ter uma postura de não julgamento. O que eu tenho visto de colegas que julgam, que criticam, selecionam, excluem, isso não é legal. Um bom psicólogo, ele precisa ter uma postura de não julgamento. Além disso, é necessário ter uma escuta ativa. Agora, a escuta ativa, ela não é suficiente, não basta você só ouvir, não basta. Você precisa ter um raciocínio clínico treinado para transformar aquilo que o paciente está te falando em conhecimento científico, em caso clínico. Você precisa desenvolver o raciocínio clínico. Ter essa conversão mental do que o paciente fala, de acordo com a sua abordagem, naquilo que representa, que significa, no impacto, nos comportamentos, nas distorções, nos esquemas, nas projeções, nas falhas. É importante ter essa escutativa, esse raciocínio clínico. É importante você ter empatia. Empatia não é simpatia. Não confundam. Você precisa fazer com que o processo de terapia seja útil para os seus pacientes e que eles queiram ser atendidos por você. Se você for este profissional, esta profissional de excelência, a sua agenda jamais ficará vazia. O seu diferencial precisa ser
a qualidade. A qualidade. Mas para isso, você precisa querer ser este ou esta profissional que impacta, que transforma, que ajuda, que se entrega para a ciência com profundidade, que se entrega para o seu paciente e que entrega para o seu paciente o seu melhor. Então, se você quer viver da psicologia, não utilize estratégias ruins de fidelização.